Bíblia, tome-a, amém? Se você a tem impressa, em brochura, ou se você a tem em meio digital, é a palavra de Deus, verbal, plenária. O formato não é tão importante. O formato da palavra muda com o passar do tempo. A Bíblia já foi em papiro, a Bíblia já se apresentou em pele, né? Pergaminho, a Bíblia impressa, primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg, a Bíblia digital, a Bíblia em CD, hoje em aplicativos. O relevante não é o formato, o relevante é o exame. O Senhor diz: errais em não conhecerdes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. O salmista se expressa acerca da palavra, dizendo: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Relevante é o exame, o estudo da palavra de Deus. Nas oportunidades que temos tido, nós temos feito uma leitura sequenciada no livro do Gênesis e extraindo lições para as nossas vidas. E desta feita, eu te convido ao livro do Gênesis. Para você que não conhece a Bíblia, não é leitor, tome lá o primeiro livro da Bíblia, logo no comecinho, capítulo de número 27. E olha, os capítulos da Bíblia, no texto, você vai ver números maiores, se você a tem impressa, amém? Então você acompanha a sequência dos números maiores ou grandes números da Bíblia, demarcam os capítulos dos 66 livros que constituem a Bíblia Sagrada nas duas alianças. Então tome o livro do Gênesis, capítulo de número 27. É uma leitura um tanto longa, mas eu quero ler todo o texto, porque tem um intuito com isso de te estimular ao hábito da leitura da palavra de Deus, para que isso se torne um hábito na tua vida, assim como você tem o hábito de se alimentar, fazendo 3 principais refeições ao dia. Lembre da palavra dita pelo Senhor, ali em Mateus no capítulo 4, quando ele declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão, nós temos o hábito de 3 vezes ao dia fazermos 3 principais refeições, pensando na saúde do corpo. Então eu quero que você agora pense na saúde da sua alma e alimente a sua alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, diz a palavra, o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então esconde a palavra no coração, amém? E aí você vai ter vida abundante. Então estabeleça a meta 3 vezes durante o dia. Separe 3 momentos para ler a palavra de Deus, de preferência um capítulo por vez, amém? Pela manhã, ao meio-dia, à noite. E pense, você vai ter um ano maravilhoso, porque você estará nutrido, alimentado pela palavra de Deus, amém, querido? Tome comigo a palavra, Gênesis capítulo de número 27, sob a epígrafe: a bênção de Isaac sobre Jacó. Declara-nos a palavra do Senhor. Isaac tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho: meu filho. Ao que ele respondeu: aqui estou. Então pediu-lhe Isaac: vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, e sai ao campo, e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar,
Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai, pedi a teu irmão Esaú, traze-me na caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ordenou a sua mãe Rebeca, ponderou com a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e, em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho. Então somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou: meu pai. Ao que respondeu Isaque: sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque questionou a Jacó: como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: é que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque solicitou a Jacó: aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho. Assim saberei se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaque, que o apalpou e declarou: a voz é a de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e sendo assim, ele impetrou a sua bênção. Isaque ainda questionou mais uma vez: tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: sou. Então lhe ordenou: meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu o Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar.
bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após este ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando, eu acabei de comê-la antes que tu viesses, e impetrei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura, e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também minha bênção. Então inquiriu de seu pai: não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: eu o estabeleci teu senhor, deu-lhe todos os teus irmãos como servos, e o provi de mantimento, de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: pois tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso, e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve, parte, foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor de teu irmão, até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos perderia os dois num só dia. Então Rebeca se queixou a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. O livro de Gênesis, queridos, e o relato bíblico é riquíssimo em narrativas como esta. Narrativas que nos fazem pensar, narrativas que nos fazem refletir, narrativas que trazem tipos e figuras que sim apontam para o ensinamento, para a instrução e para a revelação dos planos e dos projetos de Deus. Deus, Ele é soberano, e em sua soberania, a palavra diz que nenhum só
dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nós já meditamos um pouco aqui no capítulo de número 25, acerca do contexto em que se encontrou a família de Isaac, herdeira natural das promessas feitas a Abraão, o pai da fé. Nós vimos naquele momento em que, quando Rebeca engravida, mãe de gêmeos, ela, no momento do parto, e era hábito e costume naqueles dias, quando na hora do nascimento, o contexto que envolvia o nascimento de um menino, de uma menina, de uma criança, de uma pessoa, naquele contexto se estabelecia o nome também para aquela pessoa. Isso, de certa forma, envolvia uma questão cultural, talvez para fazer lembrar aquele tempo vivido, talvez para fazer lembrar o contexto do nascimento, mas isso também envolvia uma certa superstição em meio àquele povo. E quando nasceu Esaú com muito pelo, e a gente entende que muito pelo implicava uma grande quantidade de testosterona naquele bebê, muito peludo, e por ser peludo recebe o nome de Esaú, que significa justamente isso, peludo. E Esaú, além de peludo, tinha um pelo de cor avermelhada, o que vai depois, no contexto da venda, da negociação da sua primogenitura por um prato de lentilhas que eram de cor avermelhada, lhe sagrar também o nome de Edom. E o nome Edom significa isso, vermelho. É a mesma raiz do nome de Adão ou Adão, que significa vermelho, que foi tomado do pó da terra, e a terra no sentido de ser vermelha, de ser de cor avermelhada. Mas quando nasce Esaú e recebe esse nome, logo em seguida, parece que aproveitando o esforço da mãe em empurrar o primeiro bebê, lá vinha alguém pegando carona, né? Segurando no calcanhar do irmão, nascia o bebê Jacó. E naquele contexto, as pessoas vendo que Jacó segurava o calcanhar do seu irmão, e vendo esta situação de um bebê que agarra, que segura com força o calcanhar do outro e não largava, a ponto de isso ter sido o seguinte, imediatamente após o nascimento do seu irmão. E alguém então lhe dá o nome de Iacov. E o nome Iacov é aquele que agarra, é aquele que, quando agarra, segura com firmeza, segura firmemente. E isso vai caracterizar o nome de Jacó. E aqueles dois meninos vão crescer, e os seus pais, infelizmente, estarão manifestando uma preferência por eles. Isaac, a gente percebe na narrativa que Isaac era um homem de hábitos pacatos. Ele era um homem de hábitos caseiros. A gente percebe isso em Isaac. E ainda que Jacó tivesse do pai os mesmos hábitos, a preferência é manifestada no coração do pai, mas não por Jacó, mas por Esaú, por ser o primeiro filho, por ser o primogênito. E o primogênito naquela cultura, o primogênito ele carregava sobre si já a liderança futura do clã. O primogênito teria o privilégio de receber o dobro de bens em relação a qualquer dos seus irmãos. O privilégio, ele responderia pelo pai na morte do seu pai. Então no primogênito se colocava a esperança da família. Quando, na libertação do povo de Deus, séculos depois, o primogênito do Egito tem a sua vida tomada, ceifada, na última praga que vem sobre o Egito. Ao perder-se o primogênito, se estava perdendo o futuro. Era esse o sentimento daquela cultura. Ao perder-se o primogênito, perdia-se a sucessão. Ao perder-se o primogênito, perdia-se os sonhos. Então, perder o primogênito era mais do que só perder um filho amado. Era também como que perder o futuro da família, o futuro dos sonhos, o futuro dos projetos. Então, olhar para o primogênito era muito natural que Isaac olhasse para o seu filho Esaú. E sendo Esaú aquele moço, por
possivelmente pela quantidade de testosterona que havia nele. Devia ser um rapaz de corpo atlético. Não surpreende que Esaú se volte para a caça, se torne caçador, alguém que corria no campo, alguém que fazia emboscadas nas suas caças, alguém que usava bem o arco, a flecha, alguém que era dado a hábitos atléticos. Isso chamou a atenção do seu pai, de modo que, além de ser o primogênito, tinha a admiração do seu pai, que o admirava, né? Como quem admira um atleta, né? Aquele filho que causava um certo orgulho, aquele moço que chegava do campo trazendo uma caça que ele mesmo tinha batido. Isso provocava, de certa forma, orgulho no seu pai, fazendo com que o seu pai tivesse por ele uma preferência, em detrimento do Jacó. O Jacó era caseiro, o Jacó era dado a cuidar do rebanho, o Jacó era dado a cuidar das coisas da vida doméstica, sem expor-se a perigos e a aventuras como seu irmão. Nisto, ele vai ganhar a preferência da sua mãe Rebeca, e Rebeca vai ter esse carinho por esse filho que era o filho da mamãe, né? Aquele que estava na barra da saia da mamãe, enquanto que Esaú se torna o filho do papai. E aqui você tem um lar que tem problemas de preferência e de divisão. Não me admira que Jacó, ao crescer, ele vai crescendo e ele vai, de certa forma, desenvolvendo uma cobiça de ser como seu irmão, não é? De ser como era o seu irmão Esaú. Esaú era admirado, ele também queria ser admirado. Esaú era preferido pelo seu pai, ele por certo queria também ter essa preferência, esse olhar de admiração do seu pai. E Jacó vai, no seu crescimento, crescer com isso no coração. Possível que houvesse nele um certo sentimento de inferioridade, possível que houvesse nele um sentimento de que ele era inferior ao seu irmão, mas ainda que isso pudesse ser uma realidade para Jacó, não impedia que Jacó sonhasse em tomar aquilo que era do seu irmão, de modo que vai lhe propor um negócio, e propõe a Esaú um dia em que Esaú chega faminto, cansado do campo. Olha, Esaú olha para aquele prato de lentilhas vermelhas suculentas, diz: me dá desse prato de lentilha porque eu estou morrendo de fome. E o Jacó na hora aproveita e diz: se tu me deres a tua primogenitura, se tu me deres o direito de primogenitura. E Esaú, naquele momento, não pensa muito, mas diz: eu estou morrendo de fome, de que me servirá a primogenitura? Esaú, ao dizer isso, ele menosprezava algo que havia custado muito. Ele era herdeiro da primogenitura, ele era herdeiro da liderança futura da família de Abraão, ele era herdeiro de algo que havia começado antes do seu pai, algo que começou ainda no chamamento do seu avô, quando Deus disse ao seu avô: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu vou multiplicar a tua semente. Mas Esaú parecia ignorar isso, Esaú parecia não valorizar isso, parecia não dar importância a isto, parecia não ter a devida percepção dessas coisas. Ele não valorizava aquilo que, a herança da sua família, ele não valorizava a fé única no verdadeiro Deus que foi passado para o seu pai, e que por certo seu pai lhe falava do Deus de Abraão, lhe falava das vivências de Abraão com Deus. Mas o Esaú parece com aqueles jovens, alguns que nascem na fé e que parecem não valorizar muito o lugar do seu nascimento, parece não valorizar muito a fé dos seus pais, não valorizar muito a fé da sua família, não dá muita importância a isso, porque aquilo que está lá fora é o que lhe chama a atenção. As propostas que ele vê do lado de fora, do meio aonde vive, do seio da fé da sua família, isso parece ser atrativo aos seus olhos. E Provérbios diz que há caminhos mesmo que ao homem parecem sim as melhores coisas da vida, mas o final desses caminhos, enfim, são caminhos de morte. Esaú não valoriza, ele não tem consciência do valor que aquilo tem
para ele, e naquele momento da sua fome, dando pouca importância, fazendo pouco caso daquilo, ele já sempre foi admirado, ele nunca precisou lutar pela admiração do pai, ele já teve isso naturalmente com o seu pelo, com o seu corpo atlético, com aquela testosterona que o impulsionava a viver aventuras, como é próprio do masculino, não é? Como é próprio do homem que tem muita testosterona. Isso o motiva, isso o move a correr, a vivenciar a vida de atleta, a vida mais ousada, a vida que lhe faz correr mais riscos. Isso está na psique daquele que tem o impulso da testosterona, desse hormônio no seu corpo. Isso chama a atenção, isso lhe dava um perfil de liderança, e isso ele conquistou, isso ele tinha naturalmente, não parecia perceber a importância de algo ainda maior que ele tinha, o direito de liderar a família de Abraão. E ele não valorizando isso, ele abre mão disso, ele não percebe que algo importante ele tem, e algo importante ele não valoriza, e porque não valoriza vai perder. E Jacó então, que levou aquilo a sério, não era uma conversa informal, não era uma conversa casual de Jacó com seu irmão. Jacó, ele sabia muito bem o que estava propondo, diz: então você me jura, sabe, me dá a tua palavra, vamos firmar isso. E o Esaú não percebe e abre mão daquilo que valia tanto, abre mão de algo valioso, abre mão de algo precioso, por não dar importância, por não dar valor àquilo que ele tinha em si mesmo, por não perceber quem ele era, por não reconhecer a sua história, a história da sua família, a história da fé na qual ele tinha nascido, por não valorizar o futuro que lhe esperava, por fazer pouco caso daquilo que lhe foi ensinado pelo seu pai, que aprendeu com o seu avô. Ele faz pouco caso e ele passa o direito de primogenitura para Jacó. Jacó tinha agarrado a oportunidade, e como o seu nome mostrava, ele tinha se apegado a essa oportunidade, e se apegando a essa oportunidade, Jacó sonhava ser o seu irmão Esaú. Jacó sonhava ser como Esaú. Jacó sonhava ter a liderança da sua família. Jacó queria ter algo que não era naturalmente dele. Jacó queria se apossar através de estratagemas daquilo que não foi feito para ele, sabe? E ao querer o que era do seu irmão, ele queria que o irmão não tivesse o que o irmão tinha, que o irmão não fosse quem o irmão era. O que Jacó não sabia, e o que Jacó ignorava, era que no seu nascimento, Deus havia dito acerca de Jacó, que naquele nascimento haviam ali duas nações, e que o menor seria senhor do maior, que o menor era herdeiro de uma promessa. Esaú tinha o direito à primogenitura. Esaú tinha naturalmente herdado a primogenitura, herdado os bens e herdado até a liderança de um clã. Mas Jacó era herdeiro de algo ainda maior. Jacó era herdeiro da promessa. Havia uma promessa feita para Jacó, havia um sonho, um caminho, aquele chamamento feito a Abraão: em ti serão benditas as nações da terra, através de ti eu abençoarei as famílias da terra. Esse chamamento que passou agora entre a vida de Isaac e a vida de Ismael, Deus estabeleceu em Isaac este chamamento, dizendo: em Isaac se cumprirão as promessas. Essa promessa também visitava a vida de Jacó, já desde o seu nascimento. Deus tinha olhado para Jacó, Deus tinha visto em Jacó o herdeiro da promessa, mas Jacó também ignorava aquilo que ele mesmo possuía. Tudo quanto ele via era o fato do irmão ser admirado, era o fato do irmão ser elogiado, e não percebia as promessas, ele não percebia a visão e os sonhos que o Deus de seu pai, o Deus de seu avô tinha para com ele. Mas a verdade é que, assim como Esaú não conhecia e não tinha envolvimento e não tinha intimidade com o Deus do seu pai, era o Deus de Isaac, era o Deus de Abraão, mas não era o
Deus de Esaú. Assim também Jacó não tinha intimidade nem envolvimento. Para Jacó, o Deus Altíssimo era o Deus do seu avô Abraão, era o Deus do seu pai Isaque, mas não era o Deus de Jacó, porque Jacó ainda não tinha se encontrado com Deus. Encontro com Deus é pessoal. O encontro do meu avô com Deus é bênção para o meu avô, indiretamente é bênção para a minha vida. O encontro do meu pai com Deus é bênção para o meu pai, é salvação para o meu pai, é indiretamente a bênção para a minha vida. Mas eu preciso ter o meu encontro com Deus, eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. A experiência do meu avô vai ser bom eu conhecê-la e saber dela. A experiência do meu pai vai ser bom para mim saber dela e conhecê-la e saber dessa experiência, mas eu preciso ter a minha própria experiência, porque envolvimento com Deus é pessoal. Envolvimento com Deus parte de um relacionamento com o próprio Deus. O relacionamento de outro não serve para mim, o relacionamento do outro não é suficiente para mim. Eu preciso ter o meu próprio relacionamento com Deus. Deus, ele teve sonhos para Abraão, Deus teve sonhos para Isaque, mas Deus tem sonhos para Jacó. E para que Jacó pudesse viver os sonhos de Deus, ele precisava se envolver com Deus. Mas Jacó ainda não sabe isso, e ele pensa, ele imagina que para avançar na sua vida, para avançar adiante, ele deveria avançar segurando, agarrando as oportunidades, agarrando como quem agarra o calcanhar, agarrando a primogenitura do outro. Jacó ignorava, não é agarrando a primogenitura do outro que se avança, não, é subindo degraus que se sobe, é subindo degraus que se muda de nível. E essa subida de degraus que envolve as promessas de Deus é uma subida que implica em subir de joelhos, implica em dobrar joelhos e subir degraus de joelhos. Abraham Lincoln, grande presidente dos Estados Unidos da América, ele chegou a dizer: nenhum homem está tão elevado, nenhum homem está tão alto quanto quando está de joelhos na presença de Deus. Razão pela qual, muito cedo, antes que começasse o expediente na Casa Branca, no Salão Oval, a história registra, Abraham Lincoln entrava no Salão Oval, não para despachar os processos do dia, não para antecipar o trabalho do dia, mas como presidente de uma das grandes nações do Ocidente. Ele dobrava os joelhos no Salão Oval e ele falava com o Altíssimo, ele se envolvia com o Todo-Poderoso e ele pedia a bênção de Deus para a sua vida, a bênção de Deus para o seu país, porque ele tinha entendido que para subir não era tão importante ter um título, não era tão importante ter uma herança, não era tão importante ter um grande cargo, mas para subir era preciso descer, para subir era preciso dobrar joelhos, colocar a face no pó e falar com Todo-Poderoso. Mas Jacó ignora isso. E na narrativa seguinte, é essa que temos em mãos, nós vemos que a consumação, o andamento dessa história, o andamento dessa realidade, quando Isaque já idoso, seus olhos já não tinha capacidade de enxergar muito bem. Isaque não tinha boa acuidade visual naqueles anos, e ele chama então o seu filho querido, ele chama o seu primogênito, e diz: meu filho, eu não sei o dia da minha morte, mas vai, meu filho, faz aquela caça saborosa, prepara para mim, como você sempre faz, traz para mim, para que eu te abençoe antes da minha morte, para que eu impetre sobre a tua vida, meu filho, a bênção de Abraão, a bênção que foi passada para mim, e eu estarei passando para você, meu filho. E Esaú sai e vai atender ao seu pai, vai caçar, vai usar a sua habilidade, vai usar a sua aljava, vai em busca da caça suculenta para preparar com todo o amor e carinho e oferecer ao seu pai idoso.
mas a sua mãe, Rebeca. E aqui a síndrome de um lar dividido. Rebeca, quando vê Isaac pensar dessa forma. Rebeca, quando vê Isaac colocar diante de Esaú a perspectiva de ser herdeiro das promessas de Abraão, a ser herdeiro das promessas que ele mesmo havia herdado. Ao ouvir, ao perceber o que o seu marido ia fazer, ela sabia das implicações que isso teria no futuro. Penso eu que, lembrando-se daquilo que lhe foi revelado pelo próprio Senhor, que o menor seria ele o herdeiro das promessas. Rebeca perde a oportunidade ali de, após Esaú ter saído, ela mesma ter se apresentado ao seu marido e ter conversado com seu marido. Sabe, casamentos se fundamentam em diálogo. Casamentos se fundamentam em comunhão de pensamento. Casamentos dão certo quando existe no casamento diálogo, havia do falar e do ouvir e do falar na presença do Senhor, porque o cordão de 3 dobras, ele não rompe com facilidade. O cordão de 3 dobras, ele suporta as pressões, ele suporta os embates. Quando os engenheiros no passado precisavam levantar grandes cargas, eles faziam correntes com elos cada vez maiores, cada vez mais grossos. Só que toda corrente, todos sabem essa verdade, toda corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Por mais forte que seja a corrente, sempre tem um elo mais fraco que vai romper primeiro. E basta um elo romper e toda a carga rompe e toda a corrente se perde. E os engenheiros, buscando uma forma de criar um meio, um mecanismo que pudesse levantar cargas e suportar grandes cargas com o mínimo de material, eles buscaram esse meio. Não sei se leram a Bíblia, não sei se leram, consultaram Eclesiastes lá no capítulo 4, onde afirma a palavra que o cordão de 3 dobras não rompe com facilidade. Não sei se consultaram a palavra, mas a palavra já apontava dizendo, não é a corrente que tem a força, mas é o cordão trançado, é o cordão que tem envolvimento, é o cordão onde um passa por dentro do outro, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro, onde um distribui as cargas com o outro, onde um suporta com o outro. Esse não rompe com facilidade. Eu não sei se isso, mas a verdade é que os engenheiros, observando a corda e estudando as forças que estavam na trama da corda, eles resolvem fazer uma corda, mas uma corda de aço, e criam com isso o cabo de aço. E quando testam o cabo de aço, eles descobrem que o cabo de aço tem mais poder de suportar a tensão do que tinham as correntes. E ainda mais vinha com a vantagem, quando o cabo de aço começa a romper, ele não rompe de uma vez, mas é um fio por vez, dando tempo de transpor a carga, dando tempo de fazer manutenção no cabo de aço e evitar o acidente. Então, veja, um casamento não é diferente, uma família não pode ser diferente. Ela precisa ter envolvimento, ela precisa ter uma trama. Não me admira que o Senhor tinha dito em João 14, aquele que me ama faz a minha vontade, e eu e o Pai vamos até essa pessoa e nela faremos morada. Ou seja, haverá envolvimento. O Senhor Jesus, olhando por discípulos, ali em João 17, ele diz, Pai, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu em tu em mim, eu neles e eles em mim. Em João 14 ele já tinha apresentado esse mesmo desejo ao dizer, eu estarei no Pai e o Pai vai estar em mim. Olha a trama acontecendo, eu estarei tramado no Pai e o Pai estará tramado em mim. Eu estarei em vós e vós estareis em mim. Isso é uma corda, isso é uma coisa que envolve envolvimento, que envolve proximidade, que envolve intimidade, que envolve relacionamento. Mas infelizmente Rebeca, ela não vai dialogar com o seu esposo e dizer, meu querido, meu amor, você lembra quando eles nasceram, querido? Olha a promessa que Deus fez. Sabe, aquilo que Deus revelou era que o menor seria o herdeiro da promessa. O menor receberia a bênção que você recebeu de seu pai Abraão. Não é o Esaú. O Esaú pode até ter
ter o direito de primogênito, de receber o dobro de bens materiais. Ele pode até vir a liderar o clã, mas a promessa foi feita para o menor, a promessa foi feita para o Jacó. Mas sabe, ela foge também desse diálogo com seu marido. E aqui eu percebo que quando casais não dialogam, quando casais não conversam, quando casais não trocam informações, há prejuízo na família, há prejuízo no lar, há prejuízo nos planos, há prejuízo nos projetos. A palavra de Deus declara que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Na multidão, sabe, do diálogo, quando você dialoga, quando você fala e você escuta, oh glória, aí está a direção, aí vai vir a bênção, aí vai te ajudar a pensar primeiro, antes de fazer e fazer errado. Mas ela não conversa, ela chama seu filho Jacó, e aqui começa uma trama, e aqui começa o engano, e aqui começa algo que não agrada a Deus. É bem verdade, Jacó era herdeiro das promessas, sim. Deus tinha feito uma promessa. Deus, ele conhece o futuro, sabe? Mas para Deus fazer aquilo que ele se propõe fazer, ainda que o homem tenha livre arbítrio, Deus, na sua soberania, ele supera o arbítrio humano. Eu não sei se você sabe, mas até o século passado, jogo de xadrez era sempre um homem contra outro, um ser humano contra outro, até que a IBM Computers criou um programa de computador que era capaz de jogar o jogo do xadrez, e chamaram o maior enxadrista do planeta Terra para jogar com a máquina, para jogar com o computador da IBM. E quando o computador da IBM começou a fazer o seu jogo contra aquele enxadrista, o mundo inteiro assistia para saber se o homem seria capaz de vencer a inteligência da máquina, se o homem seria capaz de superar a máquina na sua inteligência, na sua estratégia. Afinal de contas, era uma máquina, é verdade, mas era uma máquina que pensa na velocidade da luz. E aqui aquele enxadrista tentou, e em dado momento ele se levanta e entrega o jogo. E diz: não é possível vencer essa máquina. Mesmo eu tendo o meu livre-arbítrio, mesmo a máquina não sendo capaz de saber o que eu vou fazer, não sendo capaz de antecipar os meus atos, as minhas estratégias, os meus caminhos, em que peça eu vou estar movendo, em que direção, se o peão, se o bispo, se a dama, se o cavalo, não é? Nesse jogo de estratégia, que peça eu vou mover, por que caminho eu vou atacar, ou como vou me defender, ainda que a máquina não possa adivinhar, ela é capaz de me vencer. Ela pensa mais rápido que eu, ela antecipa muito mais do que eu sou capaz de antecipar, e ele entrega o jogo. Agora, pensa comigo, se o livre-arbítrio do homem pode ser superado por uma inteligência artificial que pensa na velocidade da luz, você imagina agora a inteligência do Todo-Poderoso. Se Deus não é capaz de, da sua soberania, realizar, a palavra diz, é dele o querer e é dele o efetuar. Se é de Deus o querer, se é de Deus o efetuar confia. Você não precisa de estratagemas, você não precisa segurar no pé de ninguém, você não precisa cobiçar o que é de ninguém, você não precisa lutar pelo que é de ninguém, você não precisa se utilizar de subterfúgios, de manhas, de estratégias, de caminhos para obter o sonho que Deus sonhou a teu respeito. O Deus que sonhou o sonho, ele tem poder para fazer o sonho acontecer. O Deus que te fez a promessa, ele tem poder para te fazer vivenciar a promessa. A palavra diz, não sem razão, todas as coisas cooperam, meu Deus, todas as coisas. E quando eu penso nesse texto, eu creio tanto na Bíblia, eu creio tanto na veracidade bíblica, na abrangência dessa palavra, que quando eu penso nessa palavra, eu digo, até os demônios, até Satanás, até os principados, até as potestades, até as trevas que me odeiam, vão ser enquadradas nessa palavra, porque Deus é maior que todas as coisas, ele é soberano. E a Bíblia diz todas as coisas, e não deixou nada de fora, até a enfermidade, até aquilo que
aquilo que me traz dor, até aquilo que parece me embaraçar o caminho, até a minha falta de habilidade, até a minha inteligência limitada, até as minhas fraquezas. Paulo diz, porque eu não vou me lamuriar pelas minhas fraquezas, porque Paulo declara assim, mas eu vou exultar nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Paulo diz assim, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, se quisesse vasos de ferro, vasos de aço, tinha feito a gente de aço. Ele não tinha tomado o pó da terra para fazer a gente, que é uma coisa tão fraca. Ele tomava o aço. Será que Deus não sabia que lá no Brasil, em Minas Gerais, está cheio de montanhas de ferro, cheios de montanhas do metal que pode fazer o aço? Será que Deus não sabia como é que fazia a fórmula do aço? Será que Deus não sabia como é que faz a liga mais poderosa e mais resistente para fazer um vaso especial para a sua utilidade? Mas a palavra diz que Deus escolheu esconder a sua glória em vasos de barro. Oh glória, porque a glória e o poder pertence a Ele. O vaso é de barro, e Paulo vai entender isso dizendo, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh glória. Eita, diga ao fraco, você que se sente fraco, levanta a tua mão e diga, eu sou forte. Levanta a mão assim, você que é fraco. Oh glória, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver as promessas de Deus. É Simão Pedro que afunda, é o Simão Pedro que duvida, é o Simão Pedro que é afoito. Ele é afoito. Eu penso como que Simão Pedro é afoito. Ele é afoito, ele quer viver, mas de Deus ele quer fazer o que o homem não pode fazer, andar sobre as águas. Mas é Jesus que está ali dizendo, eu quero ir, eu quero viver a plenitude da promessa, ainda que ele seja fraco. Oh glória, ainda que seja fraco, ele vai, e quando ele anda, ele ainda consegue andar, mas começa a afundar, e quando ele começa a afundar, é vaso de barro, mas a mão do oleiro é forte. É vaso de barro, mas a mão do oleiro é firme a mão que segura na tua mão, é firme a mão que deu forma à tua vida, é firme a mão que sustenta a tua alma. Segura. Pega a tua mão assim, ó, segura na mão de Deus assim, olha, firme na mão do Senhor. Aí Simão Pedro é tirado das águas. Jesus, eu acho que ia dar um abraço nele para ele se sentir confiante. Como abraçou o Jairo, não temas, e volta com ele para o barco. Alguém vai dizer, mas Simão, tu afundou. Mas Simão vai dizer, eu afundei tentando, vocês ficaram aqui no barco. Somente eu vivenciei o que é andar sobre as águas. Oh glória, somente eu, ó Deus, da minha fraqueza, mas agarrado com ele. Pega a tua fraqueza, pega as tuas limitações e abraça ele assim, ó. Dá um abraço em Jesus assim, olha. Salmo 91, porque a mim se apegou, se apega a ele assim, ó. Porque a mim se agarrou, se agarra com ele assim, ó, com amor, oh glória. Dá um aperto nele com amor assim, olha. Livrá-lo-ei, não vai afundar, não vai quebrar. No teu amanhã ele já está, confia. Te abraça com o Senhor, confia. Os sonhos que você tem para viver, os sonhos que Deus sonhou para você, as promessas que ele te fez, eita glória, ele vai cumprir. Recebe a palavra, ele vai cumprir. Ele vai na frente, ele faz o caminho ficar alinhado, ele abre a porta para você passar. Eu sei quando Deus me dá alguma coisa, e eu sei que é Deus. Como é que você sabe? Irmãos, na minha vida pelo menos é assim. Eu vou dividir com você. Pode não servir para você, porque é minha experiência, mas pode te ajudar. Quando Deus me dá alguma coisa, Ele diz assim, meu filho. E eu digo, sim, meu pai. Aí Ele diz, estende a mão. Aí eu coloco a mão. Aí sabe o que Ele faz? Ele faz assim, ó. Aí Ele diz, segura bem firme, agarra, porque sou eu que estou te dando. Estende a mão aí por fé. Estende a mão aí, Jacó, por fé. Não é para derrubar ninguém. Meu Deus. Não é para atacar ninguém. Não é para fazer estratagema contra quem quer que seja. Não lutamos contra carne nem sangue. Estende a mão assim. Não é para derrubar o calcanhar de ninguém, mas estende a mão, mas é para receber. Oh glória. Estende a mão, mas é para receber do Senhor. Eu ministro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Eu ministro sobre a tua casa a bênção do Senhor. Eu ministro sobre a tua história a bênção do Senhor, para que vivas os sonhos de Deus, para que vivas as promessas de Deus. Oh, aleluia. Eles fazem estratagema.
Rebeca faz o estratagema. Meu filho, pega lá na facilidade, né? Pega lá no rebanho. Pega lá, já está cevado, não precisa correr atrás nem caçar. Oh, glória a Deus. E ele traz. E quando traz, ela prepara o guisado, gostoso, do jeito que seu marido gostava. E aí o Jacó diz: mamãe, e agora? O meu irmão é peludo. Se meu pai me apalpar, vai ver que eu sou liso. Não é a minha natureza ser Esaú. Eu não tenho a quantidade de testosterona que o meu irmão tem. Meu irmão é diferente de mim. Deus faz um diferente do outro. Aleluia. Deus faz um. Já pensou se Deus fizesse, pai, todo mundo igual, ia ser uma confusão na terra? Deus faz cada um de um jeito especial. Sabe os teus olhos? Foi Deus que fez. Sabe esse nariz que você tem? Deus modelou assim, olha. Sabe esse queixo que você tem? Foi a mão de Deus que fez assim, olha. E essa orelhazinha foi Ele que colocou no lugar e arrumou assim, ó. Dá um glória a Deus por quem você é. Você é poemia de Deus. Você é uma obra de arte da parte de Deus. Cada um é diferente, cada um tem uma digital própria. E Jacó vai dizer: eu não sou o Esaú, mamãe. Como é que vai ser? Aí meu pai, em vez de me abençoar, vai ver que eu estou querendo enganar ele, vai me amaldiçoar. É verdade. Com a bênção, com engano, ninguém tem a bênção. Com engano, com trapaça, ninguém tem a bênção. Com trapaça, você atrai a maldição. Aleluia. E ele vai com aquele estratagema. Agora, a sua mãe era mulher sagaz. Ela é irmã de Labão. Labão é sagaz, ela também era muito sagaz. E ela coloca pele de animal no filho, para o filho passar pelo irmão, para que o marido que não enxergava pudesse ser enganado. E quando Jacó se aproxima do seu pai, trazendo aquele, suculento guisado, e o pai escuta a sua voz, que diz: meu pai trouxe o guisado que o senhor me pediu, levanta, papai, come. E o pai estranha, porque foi muito rápido, foi muita eficiência nessa caçada. Aleluia. Diz o ditado aqui no Nordeste, que cego quando vê esmola grande, desconfie da esmola grande, meu irmão. Oh, glória. Quando for bom demais para ser verdade, é porque é bom demais mesmo para ser verdade. E Isaac desconfia. E na sua desconfiança pergunta: como foi isso? O Senhor. E aí bota o nome do Senhor na história. Meu Deus. Mente e ainda usa o nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele diz: o teu Deus colocou a caça bem à minha frente. E o Isaac ainda está desconfiado. E no coração ele diz: a voz não é do Esaú, porque quem tem testosterona não fala como essa fala fina, né? Vai falar aquela fala de bem grossa assim, né? Oh, glória a Deus. Oh, glória, aquela voz assim. E a voz era do Jacó. E ele desconfia: não, a voz é do Jacó. A voz do eu estou cego, mas não estou surdo. Aleluia. Olha, você pode até perder a visão, mas não perca a audição. Escuta a palavra. Preste atenção na palavra. É a voz do Esaú, não, é a voz do Jacó. Aí ele chama o filho, apalpa o menino, mas estava lá o engano. Ele diz: os braços é do Esaú, a voz é do Jacó. E come. E ao comer, e ainda desconfiado, ele se aproxima de mim, meu filho. Aleluia. E dá um abraço. Mas Jacó está vestido com as roupas do irmão. E está o cheiro do irmão, o perfume do irmão. E quando o Isaac, que estava cego, mas não estava surdo, nem tinha perdido o olfato, inspira e diz: é o cheiro do campo, é o cheiro do meu filho. E o abençoa. E libera sobre ele a bênção. E libera sobre ele a promessa. E com a autoridade que ele tinha de patriarca, ele passa o bastão para a geração seguinte. Glória a Deus.
É você mesmo? E a pergunta: é você mesmo, o meu filho Esaú? E o Jacó diz: sim, meu pai, sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Olha, cuidado com o que é falsificado. A bênção não está no que é falso. Alguém pode falsificar. Alguém pode até se vestir de ministro da palavra. Alguém pode até se vestir e se perfumar. Alguém pode até colocar a gravata de ministro da palavra. Alguém pode até carregar uma Bíblia. Mas é engano. E o engano, e o que é falsificado, não é legítimo. Quando abrir a boca não tem como esconder. Quando abrir a boca não tem como esconder, porque palavra não vem de engano. Palavra de Deus vem do coração de Deus, vem da inspiração do Espírito de Deus, vem do exame da palavra, vem da meditação, vem da oração, vem da busca do Senhor, para que revele a palavra. Palavra de Deus orienta, palavra de Deus dá luz, palavra de Deus faz o coração arder, palavra de Deus é para a vida, não é para a morte. Palavra de Deus não é para trazer prejuízo. Palavra de Deus é para resgatar. Palavra de Deus é para transformar. Palavra de Deus não é para roubar. Tem muita gente se fazendo de engano, se vestindo com roupa que não é sua. Não para dar, mas para tomar. Não para dar, mas para enganar. Nós nunca vivemos um século em que o nome de Jesus tem sido usado, mas tem sido usado, permita-me dizer, para trazer o engano. Tem sido usado para extrair das pessoas, para tomar o que é das pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para tomar primogenitura. Em nome de Jesus, para tomar o que alguém possui. Palavra de Deus não vem para roubar. Palavra de Deus vem para abençoar, vem para multiplicar. Palavra de Deus vem para transformar. Palavra de Deus vem para ser bênção na tua vida. Vem para acrescentar, não vem para subtrair. Fuja do que é engano. Abraça-te com o que é genuíno. Aprende para subir. Não é segurando no calcanhar de ninguém para derrubar. Não é pelo calcanhar que se sobe, é pela escadaria que se sobe. E essa escadaria de joelhos. Jacó vai perder tudo naquele dia. Ele vai perder a primogenitura que o irmão já tinha vendido para ele. Ele vai perder até a herança que teria que receber. Ele vai perder a liderança do clã que ele iria liderar. Ele vai ter que fugir do seu irmão, porque o seu irmão vai odiá-lo agora. O ódio na família. E o irmão vai dizer: vou matá-lo quando o papai não estiver mais aqui. E a mãe agora se vê desesperada, manda aquela que disse: caia sobre mim a maldição. Ela vai morrer, nunca mais verá o rosto do seu filho amado. Nunca mais Rebeca vai olhar no rosto de Jacó e ouvir-lhe a voz de novo, chamando mamãe. Ele que tinha colchão, eu fico imaginando nos dias de hoje, né? Travesseiro de pena de pavão. Ele vai descobrir que no deserto tem uma pedra para ele usar como travesseiro. Ele que dormia protegido pela tenda, ele vai dormir tendo escorpião como vizinho. Ele vai ter que fugir de casa. E como ele mesmo vai dizer anos depois, sair com a roupa do corpo, com um cajado na minha mão e um pouquinho de azeite, e ele sai fugido. Mas eu louvo a Deus por uma coisa, é que o erro de Rebeca, o erro de Jacó, não fez Deus desistir da promessa. Aleluia. Promessa não é merecimento. Esaú não era menos merecedor do que Jacó. Jacó nunca foi mais merecedor do que Esaú. É graça de Deus. A palavra diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras humanas, de esforço humano, para que ninguém disso se glorie, porque Deus preparou as boas obras para que a gente ande nelas. É evidência de que você tem a salvação de Deus. Você não pratica boas obras para ser salvo, não. Elas são uma consequência natural de que habita em você o Espírito
Espírito excelente de Deus. Jacó vai sair fugido, Jacó vai sair para não morrer, Jacó vai para o deserto, mas Deus não desiste de Jacó, Deus não desiste de quem erra, Deus não desiste de quem tropeça. Deus, nós, a bênção do Senhor ainda vai alcançar Jacó, e Deus vai marcar com Jacó naquela fuga um encontro no deserto. Eu paro aqui. A história prossegue. Próximo capítulo a gente prossegue. Mas eu quero te fazer nessa manhã um convite da parte do Senhor. E dizer para você que você pode ter errado. E dizer para você que na caminhada você pode ter tropeçado. Que na caminhada você pode ter tomado caminhos que pareciam tão bons. Ter tomado decisões que pareciam tão boas. Ter utilizado-se de estratagemas que pareciam tão maravilhosos. Aleluia. Quem sabe alguém te viu e disse: essa pessoa é uma pessoa excelente. Quem sabe alguém te viu e disse: essa pessoa tem muitas posses, eu vou dar ela aqui um lugar. Aleluia. E você depois descobriu que não são as posses que te trazem a bênção. Não é o nome de família, não é o cargo. Não. O que é que eu faço agora? Entra na dependência de Deus. Volta-te para o Senhor. Deus tem promessas para você. Mas essas promessas se cumprem na sua soberania e segundo a sua graça. Confia no Senhor. A palavra diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Faz uma entrega nessa manhã. Faz uma entrega da tua vida na mão do Senhor. Faz uma entrega do teu futuro na mão dos teus sonhos na mão do Senhor. Faz uma entrega das tuas expectativas. A palavra diz: lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lança sobre ele e descansa nele. Oh glória, porque ele vai mostrar o caminho, porque ele vai dar a direção. A palavra diz assim: o homem no coração traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige cada passo. Você pode traçar o caminho, mas cada degrau vai ter uma bênção do Senhor. Em cada degrau Deus vai estar com você. Em cada degrau a mão do Todo-Poderoso vai te amparar, para que você suba com Ele, para que você dê um passo com segurança. E tem mais uma coisa: quando você começar a subir o degrau, você vai começar a lembrar de quem está no degrau anterior e vai dizer: sobe que eu te ajudo. Está a minha mão estendida, não para te derrubar, mas está a mão estendida para te fazer subir, chegar bem perto de mim aqui. Vem também receber a bênção do Senhor. Olha, eu tive um encontro com Deus. Muitos que estão nessa live também tiveram um encontro com o Senhor. Como Jacó vai ter um encontro com Deus no próximo capítulo. Jacó teve um encontro com Deus. E é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua história. É isso que vai lhe fazer viver as promessas de Deus. É isso que vai mudar o seu nome. É quando o Deus do meu avô, o Deus do meu pai for o meu Deus. É quando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac também foi o Deus de Jacó, foi o Deus de Edmilson, foi o Deus de José, foi o Deus de Sebastiana, foi o Deus de Fátima, o Deus de Maria. É aí que você vai viver as bênçãos e as promessas do Senhor. Eu quero te convidar a dar esse passo nessa manhã e a constituir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, como teu Deus. É isso que vai mudar a tua história. É isso que vai te fazer as promessas de Deus. Escreva: eu quero Jesus.